A queda de Otávio, a tão propalada queda de Otávio, lá dos livros Mensageiros, de André Luiz Chico Xavier. Boa noite, querido Djalma Argolo, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Kardec. É um prazer muito grande estar conversando com você e com os amigos que naturalmente estão sempre vendo suas lives. É um trabalho interessante. Se nós observarmos uma coisa, em primeiro lugar, nós temos, quando falarmos dessa situação do Otávio dentro do planejamento reencarnatório, temos que observar duas coisas. Se você ler o texto, ele levou se preparando para reencarnar estudando durante 30 anos. Bom, quando o livro é escrito, está entre 1940 e 45, eles tinham desencarnado já há algum tempo, passado um tempo no umbral com problemas, e então a história dele vai aparecer, André Luiz contando, conversando com ele, etc, etc. Então, você veja, ele começa no início do século, portanto. Ele estava encarnado, desencarna, vai para o mundo espiritual, leva 30 anos, então você vê, para 40, ele deve ter, primeiro do século 20 até 40, quer dizer, 30 anos antes, uns 10 anos ele desencarnado para chegar. Então, o que é que nós vemos aí em primeiro lugar? Não havia toda essa tecnologia no mundo espiritual. E as pessoas, quais os conhecimentos psicológicos que haviam? Era um Charcot na psiquiatria. Tá? O Freud tinha chegado aqui. Então, ou seja, havia muito desconhecimento, inclusive no mundo espiritual. Porque quando ele prepara a reencarnação, tudo é colocado, não só ele, como os outros que aparecem no livro Os Mensageiros, nas costas dele. Eles se comprometeram a. É assim, pura e simplesmente. Eu me comprometo, reencarno, vem o esquecimento, e aí, onde é que está o meu compromisso? Onde é que você vai estar agindo? Mas no caso dele, ele ainda tinha que receber 6 espíritos para tomar conta. Por quê? Porque ele ia reencarnar, mas não podia fazer sexo. Já tinha esse problema. Ele ia ser um grande médium, mas não podia praticar sexo. Porém, recebeu um corpo perfeito. Peraí. Você quer que o cara não faça sexo e dá um corpo perfeito a ele? Que negócio é esse? E depois ele vai receber essas 6 crianças para poder combater a tentação. Olha, pelo amor de Deus. Bom, mas aí está tudo ótimo. Ele reencarna, foi planejado. E ele reencarna numa família que tem um pai materialista e uma mãe que conhece algo de espiritismo. Mas isso no início do século XX. Aí o que é que vai acontecer? Ele nasce, é filho único, vai se desenvolvendo. Com 13 anos, na casa dele, a única pessoa que conhecia um pouco de espiritismo, que era a mãe dele, morre. Morre. Mas ninguém fala antes que isso estava previsto, que isso entrou no planejamento. Não é falado. Bom, aí o que é que acontece? A mãe dele morre com ele quando tem 13 anos. Quando ele faz 15 anos, a mediunidade desabrocha, tendo o pai já botado outra mulher dentro de casa com 3 filhos, que traziam que ninguém disse se era do pai dele ou não, mas que tinha 3 filhos. E que mais tarde, casada com o pai dele, pega mais 3 filhos. Então, já começa a dar um problema, porque ele, filho único, a mãe morre e o pai bota outra mulher dentro de casa. E bota 3 irmãos para ele, que vêm de fora. Então, veja só a situação desse negócio. Bom, ele, aos 15 anos, desabrocha a mediunidade, parentes levam ele a um centro espírita.
mas ele aí está sem apoio nenhum. O pai materialista não está nem aí. E ele começa, aos trancos e barrancos, a tentar fazer alguma coisa, a mediunidade, não sei o quê, crescendo. Quando ele faz 19 anos, ele resolve ir a um psiquiatra. O que é que os psiquiatras, naquele momento, ele tendo essas coisas mediúnicas, disseram logo para ele com certeza, que era histerismo. Ele era um histérico. E qual era o remédio para o histérico? Fazer sexo. Oh, mas ele não poderia ter sexo. Fazer sexo. Aí ele vai fazer e gosta do problema. E gostando do problema, o que ele faz? Ele termina deflorando uma mulher que, na época, você para deflorar tinha que casar, não tinha jeito. Engravidou, deflorou e tinha que casar. Ele casa e a vida dele passa a ser o inferno, ele começa a beber e etc. O pai dele morre, deixa ficam 6 crianças com a madrasta, ele não quer nem saber das 6 crianças com as quais ele tinha se comprometido. E, finalmente, aos 45 anos, ele desencarna, é, comido pela sífilis e pelo álcool. Eu digo, meu Deus do céu, peraí, tem alguma coisa errada nesse planejamento, porque ninguém fala do porquê que ele nasceu naquela família, porque ele nasceu filho daquele pai e daquela mãe. Quer dizer, ninguém percebeu o que iria acontecer, que a mãe dele ia morrer antes dele, a única que conhecia um pouco de espiritismo, que poderia dar suporte a ele em casa, etc. Ou seja, é um negócio doido, louco. E ele ainda é acusado o tempo todo porque não realizou o que foi realizar. Quer dizer, nem começou realmente. Ou seja, um planejamento pífio, os orientadores dele nem eram todos o quê? Incompetentes, pô. Incompetência geral, como os outros também. E tem, inclusive, um camarada que vai falar, se eu não me engano, é um Teófilo, não me lembro agora, que faz uma palestra para eles e bota o pé na cabeça de todo mundo, empurrando para baixo. Empurrando para baixo. Quer dizer, vocês erraram, vocês fizeram, vocês não fizeram. Peraí, meu Deus, como é esse negócio? Os caras já estavam com um complexo de culpa. E eles ainda fazem isso. Que tipo de reencarnação é essa, pelo amor de Deus, de planejamento?